Sabe aquela sensação de estar só assistindo a vida passar, como se estivesse na arquibancada julgando ou só observando? E se, em vez disso, a gente entrasse em campo, na arena onde tudo acontece? Exatamente essa é a ideia central que vamos explorar hoje, mergulhando no trabalho incrível da pesquisadora Brené Brown. Olha que louco, essa citação é de 1910 e ela é a base de tudo. É como se a Brené Brown tivesse encontrado nessas palavras a essência de tudo que a pesquisa dela revelou sobre vulnerabilidade, coragem e o que é de fato viver uma vida plena. É um convite para todo mundo. Vamos entrar na arena. Tá, mas o que é essa tal de arena? Não é um lugar de verdade, claro. É uma metáfora para qualquer momento em que a gente escolhe se mostrar, ser visto. Pode ser ao começar um relacionamento novo, ter aquela conversa difícil no trabalho, ou apresentar um projeto que a gente criou. Basicamente, é qualquer situação que envolva um friozinho na barriga, que tenha incerteza e risco emocional. E aqui tá a grande sacada. Para Brené Brown, ousar grandemente não tem a ver com ganhar ou perder. Tem a ver com ter a coragem de dar a cara a tapa, mesmo sem garantia nenhuma. A gente vive esperando o momento perfeito, né? Esperando estar à prova de balas para agir. Só que isso não existe. A coragem de verdade é entrar na arena do jeito que a gente está. E o nome disso é vulnerabilidade. Se entrar na arena é tão importante, porque é tão difícil? O que nos impede? A pesquisa da Brené aponta para um obstáculo gigante, uma pressão da sociedade que ela chama de cultura da escassez. É aquela sensação que não para, de que a gente nunca é ou nunca tem o suficiente. Esse slide resume perfeitamente essa cultura. É só a gente pensar em como preenchemos essa lacuna no nosso dia a dia. Nunca inteligente o bastante, nunca magro o bastante, nunca bem-sucedido o bastante. É uma mentalidade que nos paralisa, com medo de nunca alcançar um ideal que, vamos combinar, é inalcançável. A ativista Aline Twist chama isso de a grande mentira. Sabe aquela voz que a gente ouve assim que acorda e diz não dormiu o suficiente? E que na hora de deitar lista tudo que a gente não fez? É isso. Essa mentalidade faz a gente se comparar o tempo todo com versões perfeitas e irreais da vida, e o resultado é que a gente está sempre em falta. E essa cultura se apoia em 3 pilares. Primeiro, a vergonha, que é o medo de ser visto como alguém cheio de falhas. Segundo, a comparação constante, que mata a nossa criatividade e quem a gente é. E por último, a desmotivação, que é quando o medo de errar é tão grande que a gente simplesmente desiste de tentar coisas novas. Agora, a solução para essa cultura de escassez é surpreendente. Não é virar uma pessoa mais forte ou perfeita. É o contrário. É abraçar a vulnerabilidade, entendendo que ela não é uma fraqueza, mas sim a nossa maior medida de coragem. Essa é a definição da Brené Brown. E tem um detalhe. Vulnerabilidade não é opcional. A vida é incerta e arriscada. A única escolha que a gente tem é como vai lidar com isso. Encarar essa incerteza de frente, se expor emocionalmente, isso pode não ser confortável, mas soa como verdade, parece com coragem. E esse slide mostra por que vale a pena. Todas as emoções e experiências que fazem a vida ter sentido, tipo amar alguém, pertencer a um grupo, criar algo novo, tudo isso exige que a gente seja vulnerável. Não dá para sentir essas coisas boas se a gente estiver se protegendo o tempo todo da incerteza. Simplesmente não funciona. Claro, abraçar a vulnerabilidade não é fácil, principalmente porque a gente ouve um monte de mitos que nos afastam dela. Vamos desmascarar aqui os mais comuns, baseados na pesquisa. Esse aqui é o mito mais perigoso e mais comum. A gente acredita que sentir é ser fraco. Mas, como a gente acabou de ver, a vulnerabilidade é o centro de todas as emoções. Rejeitar isso é se afastar do que nos torna humanos e do que dá sentido à vida. E aqui tem um paradoxo muito interessante que a Brené Brown identificou. Quando a gente vê outras pessoas sendo abertas e honestas, a gente pensa, nossa, que coragem. Mas, quando é a nossa vez, a gente teme que a nossa verdade não seja boa o suficiente e pensa, meu Deus, que fraqueza. Outro mito bem grande é confundir vulnerabilidade com superexposição. Achar que é sair contando tudo para todo mundo. Não é isso. Vulnerabilidade de verdade precisa de limites e de uma troca mútua. A Brené usa uma metáfora ótima da filha dela para explicar a confiança. Cada ato de apoio, gentileza ou segredo guardado é como uma bolinha de gude que a gente coloca no pote da amizade. A vulnerabilidade só deve ser compartilhada com pessoas que com o tempo encheram o nosso pote. Não é um desabafo para qualquer um, é um processo de construir confiança. Quando a gente se permite ser vulnerável, é inevitável que a gente encontre a emoção mais difícil de todas, a vergonha. E para viver com ousadia, a gente precisa aprender a desenvolver resiliência a ela.
O ponto-chave é este. A vergonha é o medo da desconexão. É o medo de que algo na gente nos torne indigno de pertencer a algum lugar. É universal, todo mundo sente. E quanto menos a gente fala sobre ela, mais poder ela tem sobre a gente. Essa é uma distinção fundamental. A culpa foca no comportamento. Eu fiz algo mal. Ela pode ser produtiva, nos levar a mudar. Já a vergonha ataca quem a gente é. Ela diz, eu sou mal. Ela corrói aquela parte da gente que acredita que podemos ser melhores. Então, como a gente combate a vergonha? O antídoto é a empatia. A vergonha adora o segredo e o silêncio. Quando a gente compartilha a nossa história com alguém que responde com compreensão, a vergonha perde a força. A empatia nos diz, você não está só. A resiliência à vergonha é uma prática, algo que a gente desenvolve. Envolve reconhecer quando a sentimos, questionar as expectativas irreais que a alimentam, nos abrir com alguém de confiança e, o mais importante, falar abertamente sobre o que estamos sentindo. Dar nome ao sentimento. Bom, agora vamos amarrar todos esses conceitos. A gente volta para a arena, para o chamado de viver com ousadia. Isso é uma escolha consciente, um compromisso que se faz todo dia. Essa é a essência da mensagem. Viver com ousadia não significa não ter medo. Significa sentir medo e mesmo assim aparecer. É aceitar as nossas imperfeições e saber que, apesar delas, somos dignos de amor e de pertencimento. É sobre ser e não apenas parecer. E olha, até a própria Brené Brown, a especialista no assunto, sentiu um medo gigantesco depois de se expor na palestra do TED. Ela descreve uma ressaca de vulnerabilidade, aquela vontade de se esconder debaixo das cobertas. Mas em vez de recuar, ela usou essa experiência para se aprofundar ainda mais na coragem. E ela trocou a pergunta, o que eu tentaria fazer se soubesse que não iria falhar, por esta aqui, que é muito mais poderosa. É uma pergunta que nos convida a entrar na arena, não pela vitória garantida, mas pelo valor da própria jornada. Então, a reflexão final que fica é essa. O que na vida da gente vale tanta pena que a gente faria mesmo correndo o risco do fracasso? Obrigada por assistir até aqui esse vídeo. Para adquirir este livro, clique no link que está na descrição. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva e ative o sininho para ser avisado de mais vídeos.